Capítulo 11, a disciplina da adoração. Adorar é vivificar a consciência com a santidade de Deus, suprir a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus. William Temple. Adorar é experimentar a realidade e tocar a vida. É conhecer, sentir, experimentar o Cristo ressurreto em meio ao ajuntamento da comunidade. É irromper na Shekinah de Deus, ou melhor ainda, ser invadido pela Shekinah de Deus. Deus está procurando adoradores. Jesus declarou: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. João 4:23. É Deus quem procura, atrai, convence. A adoração é a reação humana à iniciativa divina. Em Gênesis, Deus anda pelo jardim à procura de Adão e Eva. Na crucificação, Jesus atraiu homens e mulheres a si. João 12:32. As Escrituras estão repletas de exemplos do esforço de Deus para iniciar, restaurar e manter a comunhão com seus filhos. Deus é semelhante ao pai do filho pródigo, que ao ver seu filho ao longe disparou em sua direção para dar-lhe as boas-vindas. A adoração é nossa reação à oferta de amor que se origina no coração do Pai. Sua realidade central expressa-se em espírito e em verdade. Ela se acende dentro de nós somente quando o Espírito de Deus toca o espírito humano. Formas e ritos não produzem adoração, tampouco produz a descontinuação de formas e rituais. Podemos usar todas as técnicas e métodos adequados, podemos ter a melhor liturgia possível, mas não adoramos o Senhor enquanto o Espírito não toca o Espírito. A palavra de estribilho: meu espírito vem libertar para que a ti eu possa adorar, revelam o fundamento da adoração. Enquanto Deus não tocar e liberar nosso espírito, não conseguiríamos entrar na esfera, cantar, orar, adorar. Tudo isso pode levar à adoração, mas a adoração é maior que qualquer dessas coisas. Nosso espírito precisa ser inflamado pelo fogo divino. Em consequência disso, não precisamos mais ficar excessivamente preocupados com as questões da forma correta de adorar. A liturgia sofisticada ou popular, desta ou daquela forma, é um assunto periférico. Somos incentivados a esse raciocínio quando nos damos conta de que nenhuma passagem do Novo Testamento prescreve uma forma específica de adoração. De fato, o que encontramos é uma liberdade inacreditável naqueles que possuem raízes profundas no sistema litúrgico das sinagogas. Eles tinham a realidade. Quando o Espírito toca o Espírito, a questão da forma é relegada inteiramente ao segundo plano. Dizer que as formas estão em segundo plano não é afirmar sua irrelevância. Enquanto formos seres humanos finitos, precisaremos das formas. Precisamos de odres que deem corpo à nossa experiência de adoração. Contudo, a forma não deve ser confundida com a adoração. Ela só nos conduz à adoração. Em Cristo, temos liberdade para utilizar qualquer forma que intensifique a adoração. Se essa forma nos impede de experimentar com o Cristo vivo, então não é a melhor forma. O objetivo da adoração. Jesus responde de uma vez por todas a pergunta: a quem devemos adorar? Ele diz: ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestes culto. Mateus 4:10. O único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que Jesus Cristo revelou. Deus deixou claro sua aversão a qualquer espécie de idolatria ao incluir um mandamento incisivo no início dos Dólogos: não terás outros deuses além de mim. Êxodo 23. A idolatria não consiste apenas em curvar-se diante de objetos de adoração visíveis. A.W. Tozer declara: a essência da idolatria é abrigar pensamentos a respeito de Deus que sejam indignos dele. Pensar corretamente a respeito de Deus é, em essência, pôr tudo no lugar, tirar tudo do lugar.
Precisamos a todo custo enxergar quem Deus é, ler a respeito de sua autorrevelação ao antigo povo de Israel, meditar sobre seus atributos, atentar para a revelação de sua natureza em Cristo Jesus. Quando vemos o Senhor dos Exércitos, alto e elevado, poderemos, sobre sua sabedoria e conhecimentos infinitos, ficar maravilhados com sua misericórdia e amor insondáveis, e não nos resta outra coisa a não ser nos precipitar na doxologia. Alegre teus atributos confessar, todos eles gloriosos, que não se podem contar. Enxergar quem o Senhor é conduz-nos à confissão. Quando Isaías teve a visão da glória de Deus, ele gritou: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. A pecaminosidade penetrante dos seres humanos torna-se evidente quando contrastada com a santidade radiante de Deus. Nossa inconstância torna-se aparente assim que enxergamos a fidelidade de Deus. Entender sua graça é entender a nossa culpa. Adoramos ao Senhor não somente por causa de quem Ele é, mas também por causa do que Ele tem feito. Acima de tudo, o Deus da Bíblia é o Deus que age. Sua bondade, fidelidade, justiça e misericórdia podem todas serem vistas na forma pela qual Ele lida com seu povo. Suas ações graciosas não estão somente gravadas na história antiga, mas também entaladas em nossa história pessoal. Como o apóstolo Paulo afirma, a única reação plausível é a adoração. Romanos 12:1. Louvamos Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele por aquilo que Ele tem feito. A prioridade da adoração. Se é para o Senhor ser Senhor, é necessário que a adoração seja uma prioridade em nossa vida. O primeiro mandamento de Jesus é: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12:30. A prioridade divina é a adoração em primeiro lugar e o serviço em segundo. Nossa vida deve estar entremeada com louvor, ação de graças e adoração. O serviço brota da adoração. Quando ele substitui a adoração, é idolatria. A atividade é inimiga da adoração. A principal função dos sacerdotes levitas era se aproximar para ministrar diante de mim. Ezequiel 44:15. No sacerdócio do Antigo Testamento, ministrar diante de Deus precedia todos os outros trabalhos, e isso também vale para o sacerdócio dos crentes do Novo Testamento. Uma tentação perigosa que todos enfrentam é ficar atabalhoados, atendendo às solicitações de serviço sem ministrar ao próprio Deus. Hoje, Deus está conclamando sua igreja de volta à adoração. Isso pode ser visto nos altos círculos eclesiásticos, nas quais há um interesse renovado na intimidade com Deus. Também pode ser visto nos círculos comuns da igreja, nos quais há um interesse renovado na liturgia. E pode ser visto em todas as instâncias que fiquem entre os dois círculos. É como se Deus estivesse dizendo: quero de volta o coração do meu povo. Se traçarmos o objetivo de ir aonde Deus está indo e fazendo o que Deus está fazendo, entraremos numa adoração mais profunda, mais autêntica. Prepare-se para a adoração. Uma característica marcante da adoração na Bíblia é que o povo se reunia tendo a que só podemos chamar expectativa santa. Eles acreditavam que de fato ouviria a Kol Yavé, a voz de Deus. Quando Moisés entrava no tabernáculo, ele sabia que estava na presença de Deus. O mesmo vale para a igreja primitiva. Aqueles que estavam reunidos não se surpreenderam quando o prédio temeu com o poder de Deus. Isso já havia acontecido, Atos 2:2 e Atos 4:31. Quando uns caíram mortos e outros foram levantados dos mortos pela palavra do Senhor, o povo soube que Deus estava entre eles. Atos 5, do 1 ao 11, Atos 9, do 36 ao 43 e Atos 20, do 7 ao 10.
Quando os cristãos primitivos se ajuntavam à consciência de que o véu estava partido, em dois se aguçava e, à semelhança de Moisés e Arão, entravam no Santo dos Santos. Não era necessário nenhum intermédio. Estavam entrando na presença sublime, gloriosa e graciosa do Deus vivo. Eles ajuntavam com expectativa, sabendo que Cristo estava presente entre eles, que os ensinaria e os tocaria com seu poder. Como cultivamos essa expectativa sagrada? Começa em nós quando entramos na Shekinah do coração. Enquanto cuidamos das tarefas do dia a dia, nosso interior transborda em adoração. Trabalhamos, divertimos-nos, comemos e dormimos, mas ainda assim estamos sempre ouvindo nosso Mestre. Os escritos de Frank Laubach estão repletos de sessões de viver debaixo da sombra do Onipotente. Entre todos os milagres, o maior é este: saber que te encontro mais intensamente quando trabalho ouvindo. Dou-te graças também pelo hábito de conversar constantemente, ficar cada dia mais fácil. Realmente acredito que todos os pensamentos podem ser conversados contigo. O irmão Lourenço conhecia a realidade. Por haver experimentado a presença de Deus numa cozinha, ele sabia que também encontraria Deus na missa. Ele escreveu: não consigo imaginar como pessoas religiosas podem viver satisfeitas sem a prática da presença de Deus. O que já experimentaram a Shekinah de Deus no cotidiano nunca mais conseguem se satisfazer sem a prática da presença de Deus. Captando a perspectiva do irmão Lawrence e de Frank Laubach, dediquei um ano inteiro a aprender como viver constantemente receptivo a Jesus na qualidade de meu mestre, sempre presente. Determinei-me a aprender seu vocabulário. Ele estava se dirigindo a mim por meio daqueles pássaros que cantavam ou por meio daquele rosto triste. Procurei permitir que ele se manifestasse em cada ação em meus dedos enquanto escrevia, em minha voz enquanto falava. Meu desejo era entremear cada minuto com sussurros de reverência, louvor e ação de graças. Era comum não conseguir nada durante horas, às vezes durante dias. Eu insistia e tentava de novo. Aquele ano foi de grande proveito para mim. E, em especial, minha expectativa quanto à adoração comunitária foi intensificada. Afinal, se Cristo falava grandiosamente comigo em dezenas de oportunidades ao longo da semana, por certo falaria comigo nessas horas também. Além disso, achei cada vez mais fácil distinguir a voz dele no alvoroço da vida cotidiana. Quando 2, 3 ou mais pessoas se reúnem para a adoração comunitária com uma expectativa sagrada, a atmosfera do lugar é transformada. Os que entram vazios ou distraídos logo percebem a presença silenciosa. Mentes e corações ficam elevados. O ar fica carregado de expectativas. Eis uma forma prática de implementar essa ideia. Viva a semana inteira como herdeiro do reino, ouvindo a voz de Cristo, obedecendo a sua palavra. Depois de ouvi-lo durante toda a semana, você não terá dúvidas de que ouvirá a sua voz também, quando se reunir para a adoração comunitária. Chegue para o culto 10 minutos mais cedo. Eleve o coração em adoração ao Rei da Glória. Contemple sua majestade, glória e ternura, tal como revelada em Jesus Cristo. Imagine a visão maravilhosa que Isaías teve do Senhor alto e exaltado, ou a revelação magnífica que João teve de Cristo com os olhos como chama de fogo e voz semelhante ao som de muitas águas. Isaías 6, Apocalipse 1. Convide a presença real a tornar-se manifesta. Em seguida, apresente o pastor e os líderes de adoração à luz de Cristo. Imagine o resplendor da Shekinah de Deus os envolvendo. Em seu interior, libere-os para falar a verdade com ousadia e poder do Senhor. Quando o povo começar a entrar no santuário, olhe sua volta até identificar alguém que precise da sua intercessão. Talvez alguém com os ombros encurvados ou de semblante triste. Conduza-o até a luz gloriosa e revigorante da presença de Deus. Observe o fardo caindo de seus ombros, tal como acontece com o peregrino na alegoria de Bunyan. Mantenha-o em foco durante todo o culto.
Se tão somente uns poucos agirem assim na congregação, a experiência da adoração será mais profunda para todos. Outra característica vital da comunidade cristã primitiva era o senso de se ajuntarem na adoração. Em primeiro lugar, o ajuntamento realmente significa um grupo reunido. Em segundo lugar, eles se ajuntaram em unidade de espírito, transcendendo o individualismo. Em contraste com as religiões do Oriente, a fé cristã enfatiza com vigor a adoração comunitária, mesmo em situações de extremo perigo. A comunidade primitiva era orientada a não abandonar os ajuntamentos, Hebreus 10, 25. As epístolas fazem constantes referências à comunidade cristã como corpo de Cristo. Assim como a vida é inconcebível sem cabeça, braço ou perna, era igualmente inconcebível para aqueles cristãos viverem isolados uns dos outros. Martinho Lutero dá testemunho do fato de que em minha casa, não há nenhum aconchego ou vigor em mim, mas na igreja, quando a multidão se ajunta, um fogo se acende em meu coração e extravasa. Além disso, quando o povo de Deus se reúne, é comum a sensação de estar ajuntados numa só mente, vendo as coisas da mesma forma. Filipenses 3,15. Thomas Kelly escreve: somos impregnados de uma presença revigorante que derruba certas paredes de privacidade e isolamento em nosso interior. Mesclamos nosso espírito com a vida e o poder que ultrapassa o indivíduo. Uma presença objetiva e dinâmica nos envolve, nutre nossas almas, exprime consolo alegre e indivisível, e vivifica áreas profundas de nós que jaziam inertes. Quando estamos verdadeiramente reunidos na adoração, ocorrem coisas que jamais aconteceriam se estivéssemos sozinhos. É certo que existe a psicologia de grupo, porém, nesse caso, há muito mais. É interpenetração divina. Acontece aquilo que os autores bíblicos chamam de koinonia, uma profunda comunhão interna no poder do Espírito. Essa experiência transcende em muito o esprit de corps. Em nada depende da unidade homogênea, nem mesmo de uma pessoa obter informações a respeito da vida da outra. O que nos isola é dissolvimento divinamente. No poder do único Espírito somos envolvidos em tal senso de unidade e de presença que todas as palavras são silenciadas e somos abrigados por uma calmaria e por um entrelace inexprimível no interior de uma vida mais ampla. Essa comunhão na adoração substitui a adoração insípida e maçante. O líder da adoração. A adoração genuína tem apenas um líder, Jesus Cristo. Quando digo que ele é o líder da adoração, quero dizer antes de tudo que Cristo está vivo e presente no meio do seu povo. Sua voz pode ser ouvida no coração de cada um e sua presença é reconhecida. Não apenas iremos ler a respeito dele nas Escrituras, mas também iremos conhecê-lo por revelação. Ele quer nos ensinar, guiar, repreender e consolar. Cristo está vivo e presente em todos os seus ofícios. Na oração, tendemos a enxergar Cristo apenas em seu ofício sacerdotal de Salvador e Redentor, mas ele também está entre nós como profeta e rei. Ou seja, ele nos ensinará a respeito da justiça e nos dará poder para fazer o que é correto. George Fox recomenda: reúnam-se em nome de Jesus. Ele é o profeta de vocês, o pastor, o bispo, o sacerdote no meio de vocês para recebê-los, santificá-los e nutri-los com a vida e para vivificá-los com vida. Além disso, Cristo está vivo e presente com todo o seu poder. Ele não nos salva somente das consequências do pecado, mas também da dominação do pecado. Qualquer que seja a sua instrução, ele nos dará também a capacidade de obedecer. Jesus é o nosso líder e é de esperar que milagres aconteçam durante a adoração. Curas, internas e externas, serão a regra, não a exceção. O livro de Atos não será apenas uma história contada, mas algo que experimentaremos. Por fim, Cristo é o líder da adoração, pois somente ele decide quais meios humanos serão usados, se é que o serão. Os crentes pregam, profetizam, cantam e oram conforme são inspirados pelo líder. Assim, não sobra espaço para exaltar reputações individuais. Somente Jesus é honrado.
À medida que a cabeça os inspira, qualquer um dos outros dons do Espírito são exercidos com liberdade e alegremente recebidos. Talvez seja proferida uma palavra de conhecimento que revela a intenção do coração e assim saberemos que o Rei Jesus está no comando. Talvez alguns profetizem ou façam uma exortação que nos deixe de cabelo em pé, porque sentimos que a Koiavé foi pronunciada. A pregação e o ensino que brotam porque o cabeça viva os inspirou, dão fôlego à adoração. A pregação sem unção divina cai como gelo sobre a comunidade adoradora. A mensagem que vem do íntimo inflama o espírito de adoração. A pregação que vem da mente apaga o tição em brasa. Não existe nada mais revitalizante que a pregação inspirada pelo Espírito Santo. Não existe nada mais mortífero que a pregação humana inspirada. Após essa exposição vigorosa a respeito da liderança de Cristo na adoração, talvez você acabe pensando que a liderança humana não é importante. Nada pode estar mais longe da verdade. Se Deus não designar líderes inspirados, compassivos e com autoridade para levar o povo a adorar, então a experiência da adoração será quase impossível. É por esse motivo que existem os dons de liderança concedidos pelo Espírito. Efésios 4:11. Os líderes de adoração inspirados por Deus não devem intimidar-se com a responsabilidade da liderança. O povo precisa ser conduzido à adoração, desde o pátio externo até o pátio interno e, finalmente, ao Santo dos Santos. Deus unge líderes para liderarem seu povo nessa progressão até que a adoração seja alcançada. Estradas para a adoração. Um dos motivos pelos quais a adoração deve ser considerada uma disciplina espiritual é por ser uma forma estabelecida de agir e de viver que nos põe diante de Deus para que Ele possa nos transformar. Embora estejamos apenas reagindo ao toque libertador do Espírito Santo, existem estradas divinamente traçadas para alcançar essa esfera. A primeira, que leva à adoração, é o sossego de toda atividade de origem humana. Sossegar a atividade humana, expressão criada pelos patriarcas da vida interior, não é coisa confinada aos cultos formais de adoração, mas é um estilo de vida. Ela deve permear o tecido da vida cotidiana. Devemos viver num silêncio perene, interno, pronto a ouvir, a fim de que Deus seja a origem de nossas palavras e ações. Se estivermos acostumados a conduzir o assunto da vida com força e sabedoria humana, faremos o mesmo na adoração comunitária. Se, porém, cultivamos o hábito de permitir que cada conversa ou cada negociação tenha um impulso divino, a mesma sensibilidade fluirá na adoração comunitária. François Fenelon escreve: feliz é a alma que, ao renunciar-se com sinceridade, mantém-se nas mãos do Criador, pronta a fazer tudo o que Ele quer, e que não cessa de dizer a si mesmo 100 vezes por dia: Senhor, o que farias e o que devo fazer? Isso lhe parece impossível? O único motivo pelo qual acreditamos que essa condição está fora de nosso alcance é não termos compreendido Jesus como nosso mestre sempre presente. Depois que passamos algum tempo sob sua tutela, vemos que é possível arraigar cada movimento de nossas vidas em Deus. Ao acordar pela manhã, permanecemos na cama, louvando e adorando em silêncio o Senhor. Diremos a Ele que desejamos viver sob sua liderança e governo. Indo de carro para o trabalho, perguntaremos ao mestre: como estamos indo? Imediatamente, o mentor fará surgir em sua mente, como um flash, aquela observação sarcástica que fizemos ao cônjuge no café da manhã. O dar de ombros que os filhos receberam a caminho da porta. Percebemos então que estamos agindo conforme a carne. Então virá a confissão e a restauração, e a humildade será renovada. Ao parar no posto de gasolina, sentiremos um impulso divino para nos familiarizarmos com o frentista. Vê-lo como pessoa, não como máquina. Continuaremos dirigindo, executando com uma percepção nova da atividade que se inicia no espírito. E assim será ao longo do dia. Um ímpeto aqui, uma atração ali, às vezes nos adiantamos e às vezes ficamos para trás em relação ao nosso guia. Como uma criança que dá seus primeiros passos. Aprenderemos por tentativa e erro.
certo de que temos um Mestre presente que, por meio do Espírito Santo, nos guiará a toda a verdade. Desse modo, passamos a compreender o que Paulo quis dizer quando nos orientou a não vivermos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4. Sossegar a atividade da carne para que a atividade do Espírito Santo domine nossa maneira de viver irá afetar e orientar a adoração comunitária. Poderá, em determinados momentos, assumir a forma de silêncio absoluto. Por certo, é mais adequado fazer um silêncio reverente diante do Senhor eterno que entrar apressadamente em sua presença com o coração e a mente distraídos e a língua sem freio. A exortação bíblica é: o Senhor está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Abacuque 2:20. Amona, um dos pais do deserto, escreve: Olha, meu amado, eu te mostrei o poder do silêncio, quão completamente ele cura e quão plenamente agradável é para Deus. Foi pelo silêncio que os santos cresceram. Foi por causa do silêncio que o poder de Deus habitou neles, por causa do silêncio que os mistérios de Deus lhe foram apresentados. O louvor é uma estrada que leva à adoração. Os salmos representam a liturgia da adoração, e sua característica mais marcante é o louvor. Louvem ao Senhor. É o grito que reverbera de uma ponta a outra do saltério. Cantar, gritar, dançar, exultar e adorar. Todas essas são linguagens de adoração. As Escrituras insistem que ofereceremos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:5. A antiga aliança exigia sacrifício de tesouros e de bodes. A nova aliança exige o sacrifício de louvor. Pedro diz que, como novo sacerdócio real de Cristo, devemos oferecer sacrifícios espirituais, ou seja, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:5 e 9. Pedro e João saíram do sinédrio com as costas sangrando, mas louvando com seus lábios. Atos 5:41. Paulo e Silas encheram a prisão de Filipos com seus cânticos de louvor. Atos 16:25. Em cada um desses casos, eles estavam oferecendo sacrifício de louvor. O movimento mais poderoso de louvor do século XX foi o movimento carismático. Por meio dele, Deus soprou vida nova e vitalidade em milhões de pessoas. Em nossos dias, a Igreja de Jesus Cristo está cada vez mais consciente da importância do papel que o louvor desempenha para nos conduzir à adoração. No louvor, percebemos como é elevado o grau em que as emoções precisam ser levadas para o ato de adoração. A adoração exclusivamente cerebral é uma aberração. Os afetos são partes legítimas da personalidade humana e devem desempenhar seu papel na adoração. Fazer tal afirmação não significa que a adoração deva cometer violência contra as faculdades racionais, mas que sim, as faculdades racionais são insuficientes. Paulo aconselha-nos a orar com o espírito, mas também com o entendimento. A cantar com o espírito, mas também com a mente. 1 Coríntios 14:15. Esse é um dos motivos da existência do dom espiritual de falar em línguas. Ele nos ajuda a ir além da mera adoração racional e a alcançar no íntimo a comunhão com o Pai. Pode ser que a mente não saiba o que está sendo dito, mas dentro de nós o Espírito compreende. O Espírito toca o Espírito. A intenção do cântico é conduzir-nos ao louvor. Ele cria o ambiente para a expressão das emoções. Por meio da música, expressamos nossa alegria, nossa ação de graça. Nada menos que 41 salmos ordenam que cantemos ao Senhor. Se nos concentrarmos no cântico, ele nos dará um foco e iremos convergir para o centro. Mentes e espíritos fragmentados se fundirão num todo unificado e nos inclinaremos para Deus. Deus pede uma adoração que envolva todo o nosso ser, corpo, mente, espírito e emoção. Tudo deve ser depositado no altar da adoração. É comum esquecermos que a adoração deve incluir o corpo, a mente e o espírito. A Bíblia descreve a adoração em termos corporais.
O significado da raiz da palavra hebraica que traduzimos para adoração é prostrar. O verbo abençoar significa literalmente ajoelhar-se. Ação de graças refere-se a estender as mãos. Por toda a Escritura encontramos uma variedade de posturas físicas vinculadas à adoração. Prostrar-se, ficar em pé, ajoelhar-se, levantar as mãos, bater palma, levantar a cabeça, baixar a cabeça, dançar, vestir-se com panos de saco e se cobrir de cinzas. Portanto, devemos oferecer nosso corpo a Deus, bem como todo o resto de nosso ser. A adoração é essencialmente corporal. Na adoração, devemos apresentar nosso corpo a Deus numa postura coerente com o nosso espírito. Ficar em pé, bater palmas, dançar, levantar as mãos e levantar a cabeça são posturas coesas com espírito de louvor. Permanecer imóvel, desalentado, simplesmente não é adequado para o louvor. Ajoelhar-se, curvar a cabeça e prostrar-se são posturas adequadas ao espírito de adoração e de humildade. Somos rápidos em fazer objeções a essa linha de pensamentos. As pessoas têm temperamentos diferentes, argumentamos. Talvez isso tenha um apelo para os sanguíneos, mas meu temperamento é quieto, reservado. Não é o tipo de adoração que satisfaz as minhas necessidades. O que precisamos enxergar é que na adoração a pergunta verdadeira não é o que satisfará as minhas necessidades. A pergunta verdadeira é que tipo de adoração Deus está pedindo. Fica claro que Deus pede uma adoração com todo o entusiasmo. É tão razoável esperar que a adoração convicta seja física quanto esperar que ela seja cerebral. Normalmente, o temperamento reservado não passa de medo daquilo que as pessoas vão pensar, ou talvez relutância em se humilhar diante de Deus e das pessoas. É claro que há temperamentos diferentes, mas isso não deve impedir de adorar com todo o nosso ser. Dito isso, devo logo acrescentar que a reação física à adoração nunca, de forma alguma, deve ser manipulada. Devemos dar uns aos outros a liberdade de reagir à ação de Deus no coração. Em muitas das experiências de adoração que tive, num momento qualquer, era possível ver pessoas sentadas, em pé, ajoelhadas e prostradas. E o Espírito de Deus pousava sobre todas elas. Alguns dão evidência de emoção profunda. Outros não demonstram nenhuma reação externa. Mas todos estão sobre a asa protetora do Espírito de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Evidentemente, é possível fazer todas as coisas que descrevi e jamais adorar de verdade. Mas elas podem abrir entradas através das quais podemos chegar à presença de Deus, para que nosso espírito seja tocado e liberto. Os passos para a adoração. A adoração é algo que fazemos. Estudar a teologia da adoração e debater as formas da adoração são coisas positivas, mas insuficientes em si mesmas. Em última análise, é adorando que aprendemos a adorar. Permita-me lhe ensinar um passo simples na esperança de que auxilie na experiência da adoração. Em primeiro lugar, pratique a presença de Deus diariamente. Tem que seguir o pé da letra a palavra de Paulo, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Entremeie cada momento com sussurros interiores de adoração, louvor e ação de graças. Reserve momentos em particular para adoração e confissão silenciosa, estudo bíblico e atenção exclusiva a Cristo, o Mestre sempre presente. Tudo isso acentuará a sua expectativa quanto à adoração comunitária, pois a experiência da adoração na congregação será simplesmente a continuação, a intensificação daquilo que você praticou durante toda a semana. Em segundo lugar, procure viver diversas experiências de adoração. Adore a Deus quando estiver sozinho. Organize grupos que se reúnam na casa, não apenas para estudo bíblico, mas somente para a adoração. Reúna pouca gente, 1, 2 ou 3, e aprenda a oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Muitas coisas podem acontecer nessas reuniões que simplesmente, pelo número reduzido de participantes, não acontece num grupo maior.
Essa experiência doméstica de adoração irá multiplicar a energia e causarão impacto nos cultos com toda a congregação aos domingos. Em terceiro lugar, descubra formas de se preparar para a experiência de adoração comunitária. No sábado à noite, deite-se mais cedo e faça um autoexame seguido de confissão. Repasse hinos, cânticos e passagens bíblicas que serão usadas no domingo. Assim você se preparará antes do culto começar, enchendo o lugar com a presença de Deus e deixando de lado as distrações, de modo que consiga de fato participar. Em quarto lugar, mantenha a boa disposição de se reunir no poder do Senhor. Isso é aprender a deixar de lado tudo que é pessoal, a agenda, as preocupações, o desejo de ser abençoado, o querer ouvir a voz de Deus. A linguagem da comunhão nos ajuntamentos não é eu, mas nós. Há uma submissão aos caminhos de Deus, bem como uma submissão recíproca na comunhão cristã. Há um desejo de que a vida de Deus surja no grupo, não apenas dentro do indivíduo. Se você estiver orando pela manifestação de dons espirituais, eles não precisam necessariamente vir sobre você, mas podem manifestar-se em qualquer um ou no grupo inteiro, se isso for agradável a Deus. Deve haver uma só mente, um mesmo modo de pensar. Em quinto lugar, cultive uma dependência santa. Dependência santa significa que você é incondicionalmente e inteiramente dependente de Deus diante de qualquer acontecimento importante. Isso demanda um trabalho interno e árduo para que o mal perca força e o bem progrida. Então você irá aguardar ansiosamente a ação, o ensino, o convencimento ou a vitória de Deus. Essa é a obra de Deus, não sua. Em sexto lugar, absorva com gratidão as distrações. Se houver barulho ou alguma desordem, aprenda a suportar e a superar as situações em vez de se aborrecer. Se as crianças estiverem correndo, soltas pelo recinto, abençoe-as. Agradeça a Deus por estarem vivas e terem energia. Faça um esforço para relaxar diante das distrações. Talvez elas sejam uma mensagem da parte do Senhor. Quando estou pregando, gosto de ver bebês e crianças na congregação, pois às vezes elas demonstram estar vivas. Simplesmente aprenda a aceitar qualquer coisa que aconteça no ambiente da adoração comunitária, em vez de permitir que as distrações de alguma forma o impeçam de adorar a Deus. O sétimo lugar, aprenda a oferecer um sacrifício de louvor. Em muitas ocasiões você não estará no clima para adorar. Talvez tenha tido tantas experiências decepcionantes que agora não esteja certo se vale a pena. A percepção do poder de Deus é enfraquecida. Poucos estão devidamente preparados, mas você precisa prosseguir assim mesmo. Ofereça a Deus um sacrifício de adoração. Você precisa permanecer como povo de Deus e dizer: esta gente é meu povo. Podemos ser obstinados e pecadores. Podemos ter um coração duro, mas juntos nos aproximaremos de Deus. Não é sempre que tenho vontade de adorar. Nessas horas, costumo ajoelhar-me e dizer: Senhor, não estou com vontade de adorar, mas desejo dedicar-te este tempo. Ele te pertence. Dedico a ti o tempo que vou gastar. Isaac Pennington diz que quando a congregação se reúne em adoração genuína, eles são como um amontoado de brasas vivas e incandescentes, esquentando uns aos outros, e uma corrente de grande força, vivacidade e vigor flui para dentro de todos. Sozinho, um toco de madeira não pode arder por muito tempo, mas quando se juntam, muitos deles, mesmo que não sejam maciços, produzem uma bela fogueira. Lembre-se do conselho de Provérbios 27:17, o ferro afia o ferro. Até mesmo vidas insípidas podem ajudar umas às outras se estiverem dispostas a tentar. Por isso, prossiga mesmo que não esteja com vontade. Prossiga mesmo que a experiência anterior com a adoração tenha sido árida, desanimadora. Continue orando, continue na expectativa, continue buscando a Deus para que Ele realize uma obra nova e viva no meio do seu povo. Os frutos da adoração. A adoração começa com uma expectativa santa e termina em obediência santa. Se a adoração não nos impele a uma obediência mais intensa, então não houve adoração.
Ficar diante do Santo Eterno é mudar. Os rancores não podem ser sustentados com a mesma tenacidade depois de penetrarmos sua luz grandiosa. Como Jesus afirmou, precisamos deixar a oferta no altar e reconciliar-nos com o nosso irmão. Mateus 5, 23 e 24. Na adoração, o poder amplia-se, abrindo secretamente um caminho para dentro do santuário do coração. E uma grande compaixão cresce dentro da alma. Adorar é mudar. A obediência santa evita que a adoração se torne ópio, fuga das necessidades prementes da vida moderna. A adoração capacita-nos a ouvir claramente o chamado para o serviço, para assim respondermos: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. A adoração autêntica serve de impulso necessário a que nos ergamos na guerra do Cordeiro, que se dá em todos os lugares contra os poderes demoníacos, nos níveis pessoal, social e institucional. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o comandante supremo. Recebemos as ordens e partimos, conquistando e para conquistar, com a palavra da verdade, pagando o ódio com amor, lutando com Deus contra a inimizade, com orações e lágrimas noite e dia, com jejum e prantos, com paciência, fidelidade e verdade, com amor não fingido, com longanimidade e com todos os frutos do Espírito Santo, para ver se de alguma forma conseguimos convencer o mal com o bem. Em todas essas coisas, de todas essas maneiras, iremos fazer exatamente o que Cristo ordena, pois teremos uma experiência santa cultivada ao longo de anos de experiência. Willard Sperry declara: a adoração é uma aventura deliberada e disciplinada dentro da realidade. Ela não é recomendada aos tímidos nem aos acanhados. Requer que estejamos abertos para a vida intrépida do Espírito. Torna irrelevante toda a parafernália religiosa de templos, sacerdotes, ritos e cerimônias, e exige nossa disponibilidade para que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3,16.